Vejamos agora como utilizar o Excel para realizar um teste ANOVA fator duplo, neste caso particular com repetição. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que pretendemos comparar as notas de 3 testes em 2 turmas diferentes. Ou seja, o que fizemos foi recolher uma amostra de notas da turma 1 no primeiro teste, uma amostra de notas da turma 1 no segundo teste, uma amostra de notas da turma 1 no terceiro teste. E da mesma forma, uma amostra do primeiro teste da turma 2, uma amostra do segundo teste da turma 2 e uma amostra do terceiro teste da turma 2. Muito bem, será que, isto será a nossa hipótese que podemos estudar, que a variabilidade entre as notas, entre as turmas e entre os testes não existe? Ou seja, será que de facto podemos considerar em média os valores das notas iguais? Muito bem, então para tal vamos realizar um teste ANOVA. Vamos ao nosso menu Dados, Análise de Dados e agora estamos perante um teste ANOVA fator duplo. Fator duplo porquê? Porque na realidade nós temos 2 fatores em estudo, ou seja, o fator turma 1, turma 2 e o fator teste primeiro, segundo e terceiro teste. Agora, com repetição porquê? Porque eu tenho uma repetição de valores dentro de cada turma, ou seja, as notas correspondentes ao primeiro teste na turma 1, no segundo teste da turma 1, terceiro teste turma 1, primeiro teste na turma 2, segundo teste na turma 2, terceiro teste na turma 2. Ou seja, estamos perante um teste ANOVA fator duplo com repetição. Muito bem, imprimimos o botão OK. O intervalo de entrada de dados, vamos selecionar. As linhas por amostra, ou seja, a quantidade de valores que nós temos, neste caso particular, para cada uma das amostras, em cada uma das turmas, e temos nem mais nem menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Muito bem, 11 valores. O nosso alfa, o nosso erro, vamos supor 5% de erro. O intervalo de saída, e vamos selecionar. Vamos colocá-lo nem mais nem menos a começar nesta célula. Imprimimos o botão OK. E aqui temos os nossos resultados do teste ANOVA. Muito bem, vejamos a informação que o teste ANOVA nos dá. Em termos de sumário, temos nem mais nem menos do que a informação em cada uma das turmas para o primeiro, segundo, terceiro teste e o seu total. Ou seja, por exemplo, na turma 1, temos nem mais nem menos no primeiro teste que uma amostra de tamanho 11, cuja soma dá 140, a média é 12,7 e a variância 3,2. A mesma informação para a turma 2 e para a turma 3 e também para o nosso total. Ok? Em termos da turma 2, temos nem mais nem menos do que a informação para o primeiro teste, para o segundo teste e para o terceiro teste. E temos ainda no total o que se passa com a nossa amostra, ou seja, para cada um dos testes, para os 22 elementos, qual a soma, a média e a variância. Muito bem, reparem, por exemplo, que entre o primeiro, o segundo e o terceiro teste na turma 1, temos uma média de 12,7, 8,3, 7,9. Na turma 2, 12,5, 8,1, 8,2, arredondado, e 7. Ora bem, o que é que nós pretendemos? Pretendemos comparar se, de facto, a variação das notas em cada uma das turmas e em cada um dos testes não existe. Ou seja, se é, de facto, semelhante, com um erro de 5%. Vamos analisar, então, os nossos resultados do teste ANOVA conclusivos. Muito bem, vamos olhar então para esta tabela e vamos ver o que se passa. Em termos da nossa amostra, ou seja, em termos de comparação entre a turma 1 e a turma 2, turma 1 e turma 2, que conclusões é que nós podemos tirar? Vamos olhar para o nosso valor crítico e podemos, de facto, compará-lo com o nosso erro. Ora bem, temos o valor de P, o valor de prova. E vamos comparar, então, o nosso valor de prova, o valor de P, com
o nosso erro. Muito bem, se nós repararmos, o nosso valor de prova é superior ao nosso erro, ou seja, superior a 0,05. Ou seja, significa que devemos aceitar a nossa hipótese H0, ou seja, de que de facto não existe variabilidade ou variação entre as notas da turma 1 e da turma 2. Muito bem, outra forma de nós tirarmos a mesma conclusão será compararmos o valor F, o valor de F das nossas amostras, com o valor de F crítico. Reparem que o valor F crítico delimita-nos a região crítica, ou seja, tudo o que seja superior a este valor crítico de F deverá ser para rejeitar. Neste caso particular, temos um valor de F de 0,356364, que é inferior ao valor de F crítico 4,001191, ou seja, devemos aceitar a nossa hipótese H0. Isto, da mesma forma, já o tínhamos concluído analisando o valor de P de prova. Ora bem, isto o que se passa entre as amostras, entre a turma 1 e a turma 2. Quanto às nossas colunas, ou seja, o que é que se passa entre o primeiro, o segundo e o terceiro teste? Muito bem, a análise é semelhante, ou seja, vamos olhar para o nosso valor P, o nosso valor de prova, e reparem, o nosso valor de prova é um valor que é muito inferior ao nosso erro, a 0,05. Ou seja, significa que devemos de rejeitar a nossa hipótese H0. Essa conclusão também se pode tirar olhando e comparando o valor de F com o nosso valor de F crítico. Reparem, 20,48727. Valor muito superior ao valor de F crítico de 3,150411. Ou seja, significa que devemos rejeitar a nossa hipótese H0. Hipótese H0 essa que dizia que não existia variação entre as notas entre o primeiro, segundo e terceiro teste. Ou seja, há de facto variação entre as notas entre o primeiro, o segundo e o terceiro teste. E agora, por fim, a interação, ou seja, a relação entre a variação, ou a relação entre as turmas e o primeiro, segundo e terceiro teste, ou seja, se existe ou não variação das notas. Muito bem. Como hipótese H0, essa hipótese será sempre a não existência de variabilidade, ou seja, que de facto as turmas e os testes não condicionam a variação das notas. Muito bem, vamos então analisar o que se passa com o nosso valor de P. E o valor de P é de 0,890352, ou seja, um valor muito superior a 0,05, ou seja, devemos aceitar. Quer isto dizer que quando comparamos turmas e testes, não há variação das nossas notas. Essa conclusão também se pode tirar olhando ao valor F e ao valor F crítico. Reparem, o valor F é inferior ao valor crítico de F. Portanto, devemos aceitar a nossa hipótese H0, ou seja, a igualdade.